Pronto. Relembrando, pessoal, semana que vem, quarta-feira, já é a nossa última prova. E a matéria vai ser guias de onda e cavidades. Então, se tudo correr bem, a gente termina de estudar cavidades na próxima quarta-feira. Na aula de hoje, a gente vai concluir o estudo dos modos no interior da cavidade. Ficou faltando a solução TM. E depois começar a falar de perdas no interior da cavidade, porque elas só passam a ser interessantes, elas só passam a ser úteis no momento em que você tem perdas no interior dessas cavidades. Por exemplo, o forno de micro-ondas, né? Então, a gente vai mostrar como tratar as perdas daqui a pouco, começando pelas perdas no dielétrico. Mas antes disso, vamos fechar aqui o estudo dos modos. Ficou faltando estudar os modos TM. Por definição, os modos TM eles não possuem a componente H na direção Z, e na direção Z fica apenas a componente do campo elétrico, EZ, que satisfaz a equação de onda homogênea. Consequentemente, aplicando a separação de variáveis, nós temos aqui a função que depende apenas de x, aquela que depende apenas de y, e aquela que depende apenas de z. E agora, por causa das 6 paredes, nós temos soluções estacionárias em todas as direções. A gente vai usar para todas as 3 funções combinações de seno e cosseno com os seus respectivos argumentos. Então, relembrando da aula passada, da mesma maneira como para o modo TE, temos agora, a menos de uma amplitude, 6 coisas a determinar. Os valores de Kx, Ky, Kz, e as relações entre AX, BX, AY, BY e AZ, BZ. Como temos 6 paredes, por enquanto condutoras elétricas perfeitas, 6 condições de contorno, a gente vai conseguir obter mais uma vez essas 6 relações. Só que agora a solução é TM. Então, voltando lá naquelas equações no início dessas notas de aula, nós temos aqui a equação que vai fornecer para a gente a componente X do campo elétrico, a componente Y do campo elétrico, a componente X do campo magnético e, finalmente, a componente Y do campo magnético. Como as paredes são condutoras elétricas perfeitas, as condições de contorno necessárias são impostas sobre a componente tangencial do campo elétrico, componentes tangenciais do campo elétrico sobre as paredes condutoras elétricas perfeitas. Essas componentes têm que ser nulas. Então, só vamos precisar dessas equações envolvendo componentes do campo elétrico, particularmente EX e EY. O EZ também é necessário, mas aí você vai ver que se você usar ou o EX ou o EY, dependendo do que é tangencial, isso é o suficiente para resolver o problema, porque isso vai forçar também em cima do EZ. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, na próxima página, eu vou repetir essas 2 equações envolvendo as componentes EX e EY. E como já tínhamos feito para o modo TE, vamos agora aplicar as condições de contorno para o modo TM. E a gente vai ver que, como a gente manteve a geometria muito parecida com a do guia retangular, as dimensões A e B, o eixo Z passando aqui numa aresta, o que a gente já tinha obtido antes para o modo TM do guia retangular vai aparecer novamente aqui. A diferença vai estar na variação com a coordenada Z, com essas 2 novas condições de contorno. De qualquer maneira, vamos fazer aos poucos. A gente começa na parede em x igual a 0, ó, deste lado aqui. Em x igual a 0, as componentes tangenciais são aquelas que não são normais. Então, normal a essa parede é a direção x. Consequentemente, as componentes tangenciais são as componentes y e z. Então, olhando para a expressão da componente EY, cadê? Está ela aqui, ó.
Componente EY é proporcional a isso daqui. Quando x é igual a zero, repare, esse seno já vai embora. Mas esse termo fica. Como esse cara tem que ser zero quando x é igual a zero, só tem um jeito. É fazer o AX igual a zero. Então, o modo TM só vai, para a componente EY, né, só vai ter a variação seno de kx vezes x. Porém, em x igual a A, isso tem que ser zero de novo. Bom, o AX já é zero, isso aqui já foi embora. Só ficou esse cara. O BX não pode ser zero, senão vai me dar solução trivial. Consequentemente, eu tenho que fazer com que esse seno seja nulo toda vez que o x for igual a A. A gente chega à conclusão que esse kx vezes A tem que ser um múltiplo de π. E mais uma vez a gente usa a letra M para representar esse múltiplo. E esse múltiplo não pode ser nulo. Repare, se o kx for zero, isso aqui vai dar zero. Esse cara daqui, ó, por causa desse kx aqui fora, vai dar zero e você vai ter solução trivial. Então, o kx é um múltiplo de π sobre A, mas o m igual a zero é excluído, como já tinha acontecido para o modo TM do guia retangular. É por causa do mesmo tipo de condição de contorno. Vamos agora para a parede de baixo, aqui embaixo, ó, em y igual a zero. As componentes tangenciais agora são EX e EZ. Então, olhando para a componente EX, ó, quando y é igual a zero, esse cara tem que ser zero. E para isso acontecer, o AY obrigatoriamente tem que ser nulo. Na outra parede aqui em cima, y igual a b, sobrou esse seno. Então, toda vez que o y é igual a b, esse seno tem que dar zero. Consequentemente, o ky é um múltiplo de π sobre b. Mais uma vez, a gente escolhe a letra n para representar esse múltiplo. E se você olhar essas expressões, ó, aqui ficou seno de ky vezes y. Aqui, ó, vem multiplicado por ky. Ou seja, se ky for nulo, você vai ter solução trivial. Então, o n não pode ser zero, como já tinha acontecido para o modo TM do guia retangular. Então, até aí, aconteceu basicamente o que já tínhamos visto no guia retangular para o modo TM. A novidade agora é que nós temos mais duas condições de contorno. Uma aqui atrás, em z igual a zero, e outra aqui na frente, em z igual a d. Nessas duas paredes, as componentes tangenciais são EX e EY. Essas duas aqui, ó, EX e EY. Mas a gente olha como tinha que ser, senão alguma coisa estava errado, que as duas componentes possuem a mesma variação em relação à coordenada z. Então, o que a gente fizer para uma, vai valer para a outra, como tinha que ser. Então, começando lá atrás, na parede, em z igual a zero. Então, repare, quando z é igual a zero, essas componentes têm que ser nulas. Consequentemente, essa amplitude BZ tem que ser zero. É ela que vem multiplicando o cosseno aqui, ó. BZ igual a zero. E, finalmente, ó, sobrou esse seno. Você tem que ter novamente essas componentes nulas, agora em z igual a d. Consequentemente, você chega à conclusão que kz tem que ser um múltiplo de π sobre d. E a gente aqui vai usar a letra P para representar esse múltiplo. Então, cada modo TE e TM é representado pelo triplo MNP. MNP. Estão associados ao KX, ao KY e ao KZ. MNP. Diferentemente dos outros dois, o P pode ser zero. Repare, se você fizer o KZ igual a zero, essas duas dão nulas. Mas se você olhar lá atrás, a componente é z, vou voltar atrás. Aqui. O EZ não vai dar zero.
Por isso que o Kz pode ser zero. Você vai ter EX e EY nulos, mas não a componente Z do campo elétrico. Você não vai ter solução trivial. Então, para o modo TM, o único autovalor que pode ser nulo é o Kz. O único que pode ser nulo é o Kz. Lembra que para o modo TE, os únicos que podem ser nulos são o Kx e o Ky, mas não simultaneamente. Então, para os modos TE, poderemos eventualmente ter ou o Kx ou o Ky nulos, ou o M ou o N nulos. Para modos TM, só o Kz, só o P pode eventualmente ser nulo, dependendo do modo. E na próxima transparência, a gente mostra agora, substituindo esses 6 resultados nas equações da transparência do slide anterior, nós chegamos nos campos dos modos TM, MNP. Lembrando que o Hz é zero. E mais uma vez temos essa equação aqui, ó, relacionando o K ao quadrado ao somatório Kx ao quadrado mais Ky ao quadrado mais Kz ao quadrado. Por enquanto, alguma pergunta? Então, como a gente já tinha citado... Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer, por favor. Se o Kz ele for zero, porque o P é zero, eu não vou acabar eliminando a componente do campo elétrico na direção Z, e consequentemente virando o modo TEM? Não, porque olha só, se o Kz for zero, esse cara vai dar 1. Ah, cosseno. Beleza? Kz, cosseno. Então, você não vai ter solução trivial, não vai acontecer o TEM aqui. Não faz sentido quando não há propagação. Beleza? Beleza. Então, aproveitando a pergunta, né? Aqui nós não temos propagação, aqui nós temos ressonância. E se vocês observarem essa equação, que é a mesma que aparece para o modo TE, ó, e lembrando que se essa equação, se essa igualdade não for satisfeita, a solução não satisfaz as equações de Maxwell. Lembra lá da técnica da separação de variáveis. Então, para ser solução das equações de Maxwell, ou seja, para ser solução, a igualdade tem que ser sempre satisfeita. Uma vez definido o modo, Kx, Ky e Kz estão definidos, inclusive a geometria, né? Está tudo definido. Então, essa igualdade significa o seguinte: não tendo perdas, essa solução, esse modo particular, só pode existir numa determinada frequência, que é a frequência de ressonância daquele modo. Então, em cavidades, nós não temos frequência de corte, nós temos frequência de ressonância. E o guia não tendo perdas, essa frequência de ressonância, esse modo só pode existir nessa frequência específica. Essa frequência de ressonância é determinada com a ajuda dessa equação. É o assunto do próximo slide. Então está lá a frequência de ressonância. A fórmula que está aí é a mesma para os modos TE e para os modos TM. Então a gente pode fazer esse estudo de maneira generalizada. E por enquanto estamos assumindo tudo sem perdas, tanto o interior, o dielétrico, como também as paredes condutoras perfeitas. Nesse caso, o epsilon é uma constante, não depende de ômega. Como o epsilon e o mi, né, não dependem de ômega para o meio simples, então a única variação com ômega nessa equação é o próprio ômega ao quadrado. Então, para obter a frequência de ressonância, basta isolar esse ômega ao quadrado e, consequentemente, tirar a raiz quadrada da equação resultante. E o resultado, já dividindo por 2π, é isso daqui. Repare, como eu dividi por 2π para obter a frequência em Hertz, o π que aparecer aqui dentro, ó, já foi cortado. E essa é a frequência de ressonância de um determinado modo MNP.
Então, observe que modos TE e TM com o mesmo triplo MNP vão ter a mesma frequência de ressonância, são modos linearmente independentes, mas possuem a mesma frequência de ressonância. Mais uma vez, a gente vai classificar modos com essa característica de modos degenerados. Eles têm a mesma frequência de ressonância, mas um não tem nada a ver com o outro. Eles têm distribuições de campo totalmente independentes uns dos outros. Então, observe que esta análise considera o K ao quadrado, né? Ou seja, o Mi e o Epsilon reais. Caso contrário, a determinação da frequência de ressonância, né? Você vai ter que fazer um estudo mais aprimorado de como, por exemplo, o Epsilon varia com a frequência. Não sei se vocês se lembram, na primeira prova tivemos 1 ou 2 problemas envolvendo plasma. Plasma é um meio dispersivo. O epsilon era real, mas variava, né, ou varia, no caso do plasma, com a frequência. Então, se o epsilon é uma função da frequência, a fórmula da frequência de ressonância vai ser diferente. Você vai ter que isolar a variação da frequência desse epsilon, né, na hora de operar com essa igualdade aqui, ó. Mas se o epsilon for real, então a fórmula da frequência de ressonância é trivial, é dada por essa expressão. Antes de fazermos um probleminha envolvendo a utilização dessa fórmula, alguma pergunta? Então, ó, um exemplo bem simplesinho. Vamos imaginar uma cavidade, as dimensões estão dadas aí. Uma delas eu chamei de A, 5 centímetros, a outra eu chamei de B, 3 centímetros, e uma outra, a D, tem 10 centímetros. Ela é cheia de ar, vácuo, né? Estou assumindo vácuo, e as paredes são perfeitas. Determine a frequência de ressonância para alguns modos, só como exemplo. Então, utilizando a fórmula do último slide, e usando μ0 e ε0, ou seja, 1 sobre raiz de μ0 e ε0 é a velocidade da luz no vácuo. A gente aproximou aqui por 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Eu coloquei aqui alguns triplos MNP e a frequência de ressonância correspondente em gigahertz. Então, eu vou fazer aqui para os 3 primeiros. Eu comecei com o triplo 1, 0, 1. Por que eu comecei por esse? Porque, repare, o B é a menor dimensão. 3 centímetros é a menor dimensão. Ou seja, 1 sobre B é o maior termo aqui dentro. Então, se eu zerar este maior termo, eu vou ter a menor frequência de ressonância entre todas. Por isso que eu comecei com esse triplo 101, que deu uma frequência de ressonância de 3,35 GHz. Como aqui o N é 0, só pode ser um modo TE. É o modo TE 101. Cuidado, não é o modo TE 101, é o modo TE 101. Esse daqui é o que vai ter, para essa geometria, esse é o que vai ter a menor frequência de ressonância. Nesta cavidade, é um modo fundamental. Aí eu fui para outro triplo, dobrei o valor do P igual a 2. Como o N continua sendo 0, só pode ser um modo TE, é o modo TE 102. E tem essa frequência de ressonância, 4,24 GHz. Aí eu fui para outro triplo, 011. Como o M é 0, só pode ser TE, é o TE 011. Frequência de ressonância, 5,22. Aqui embaixo, ó, tem um que é 111. 111. Como nenhum deles é nulo, pode ser tanto o TE 111 como o TM 111. Nesse caso, os dois têm a mesma frequência de ressonância, 6,02 GHz, são modos ditos degenerados. Outros modos poderiam estar aqui, ó, eu não estou dizendo que estão todos os modos até a frequência de 7,81. É provável, é possível que eu tenha pulado alguns modos nessa tabela, tá? Isso aqui é mais um exemplo. Então, ó,
aquele que tiver a menor frequência de ressonância é considerado o modo fundamental daquela cavidade. E modos com a mesma frequência de ressonância são ditos modos degenerados. Em relação a esse exercício, esse exemplo, alguma pergunta? Professor, como você chegou à conclusão tão rápido que um era elétrico e o outro era magnético? Opa, como assim? Não entendi isso. Como assim um é elétrico e outro é magnético? Porque, Por que eu sei que um é TE, se é TE ou TM, ou ambos, é isso? por Eu, exemplo, eu, eu não entendi. como você, no primeiro, já de cara, só por afirmar que N era zero, já concluiu que era um transverso elétrico. Vamos lá. Aula passada, quarta-feira. Você não está mantendo a matéria em dia. Vamos lá. No final da aula passada, a gente resolveu os modos TE. Aplicamos as condições de... Essa aqui é a slide da aula passada, modo TE, não é da de hoje não, tá? Aplicamos as condições de contorno e, chegamos à conclusão que o Kx, como sempre, é um múltiplo de π sobre A. Só que, se você fizer o Kx igual a zero e olhar para as equações aqui em cima, você vai ver que não tem solução trivial. Então, o M pode ser zero. Ok. Chegamos à conclusão que o N também pode ser zero, mas não ambos simultaneamente. Ok. Um deles pode ser zero. E que o P não pode ser zero. Olhando aqui as equações, você vai ver que se o Kz for zero, você tem solução trivial. Então, para o modo TE, chegamos à conclusão que o M pode ser zero. O N pode ser zero, mas não simultaneamente. E o P não pode ser zero. Na aula de hoje já é o contrário. Na aula de hoje chegamos à conclusão que o M não pode ser zero, nem o N não pode ser zero, mas o P pode. Foi por causa disso que eu, neste exemplo, eu cheguei à conclusão, aqui o N é zero, então não pode ser TM. Só pode ser TE. Por aí vai. Entendi. Por exemplo, isso aqui, 1, 1, 0. O P é igual a zero. Então não Só pode ser TE. Só pode ser o TM 1, 1, 0. Beleza? Ok. Beleza. Tranquilo? Beleza. Sim. Mais alguma pergunta? Então, isso mais ou menos encerra essa parte inicial, onde a gente estudou a cavidade sem perdas, a cavidade ideal. É a cavidade onde, se você conseguir colocar energia lá dentro, né, com aquela distribuição de campo na frequência certa, ou seja, na frequência de ressonância, e fecha rapidinho aquela caixa de sapato, esse modo fica oscilando ali para sempre, para toda a eternidade. E, logicamente, que isso não existe, tá? É uma solução matemática, mas na prática isso não existe. Porque na prática essa cavidade vai ter perdas, nem que seja no metal. Não existe condutor elétrico perfeito. Então, felizmente, essa cavidade vai ter perdas e isso vai trazer uma consequência para a solução. Então, a gente vai começar na aula de hoje estudando... Deixa eu ver se é isso mesmo, antes que eu continue falando bobagem, né? Isso, perdas no dielétrico. A gente vai começar na aula de hoje a estudar essas perdas, começando pela perda no dielétrico. Porque, para variar, é a mais simples, né? É só você fazer o épsilon complexo. Então, quando estudarmos, daqui a pouco, essas perdas no dielétrico, a gente vai fazer o épsilon complexo, como a gente sempre fez, mas as paredes continuam condutoras elétricas perfeitas. Como elas continuam condutoras elétricas perfeitas, as condições de contorno continuam as mesmas. Ou seja, aqueles valores do Kx, Ky, Kz são os mesmos. Aquelas relações obtidas anteriormente são as mesmas, porque as condições de contorno são as mesmas. Então, a solução é a mesma. A única diferença é que o épsilon vai ser complexo. Beleza? E aí, evitando o blá, blá, blá de sempre, se eu fizer o épsilon complexo, porque agora o dielétrico tem perdas, e eu chego nesta mesma solução, porque as condições de contorno são as mesmas, o que você pode me dizer dessa relação aqui,
Você está contente com Uai, essa atividade aqui? é estranho, porque algo ao quadrado ainda pode dar complexo. Fala de novo. Eu não É entendi. estranho. É Ah, estranho. Algo ao quadrado ainda pode dar complexo? ué, quanto dá 1 mais j ao quadrado? Tá, ok. Não é o Dá um número conjugado. complexo, não é? Sim. Beleza? Então, É, então M e N P vão ter que ser complexos também. mas não Porque pode, A, B porque a e D condição são reais, né? são reais e continuam reais, porque as condições de contorno não mudaram. Sim. Vai ter que Então, ser o que está complexo. errado aí? O que está errado? Tem coisa errada. O que está errado? Quando você tem perda, vamos pensar em alguma coisa que vocês já tinham visto antes. Por exemplo, oscilação com perdas. Onde é que vocês já estudaram isso antes? Uai, Lembra que tinha uma rua que separava a engenharia de um outro prédio que fica do outro lado da rua? Como é que chama aquele prédio? os sex? Isso. O que vocês aprenderam lá envolvendo oscilação em alguma matéria? Vocês estudaram isso? Sim. Vocês se lembram que vocês fizeram um ciclo básico? Tinha física 1. Eles mudaram os nomes agora, mas antigamente era física 1. Ah, Chamava fundamentos de oscilações ópticas e ondas. oh, que beleza, hein? Bonito. E o que vocês aprenderam? Não tinha um problema mais simples, não? Uma oscilação mais simples? Dependendo do colégio, alguns estudam isso no colégio, no último ano, Tipo, dependendo da escola. tipo um pêndulo. Ou um pêndulo ou uma mola, exatamente. Uma mola. Vocês não estudaram mola oscilando, pelo menos no ciclo básico? Acho que sim, fundamentos de mecânica. Com certeza estudaram. Sim. Senão, eu vou ter que rever esse negócio de que a UFMG é uma boa universidade. Pô. Se vocês não estudaram mola oscilando na física, fica complicado. E aí, o que acontece quando alguma coisa oscila e tem perdas? A mola tem perda, a mola está enferrujada. O que A acontece? velocidade vai diminuindo até que o movimento cesse. Ah, ou seja, você tem um movimento oscilatório. Eu não sei nem como é que chama. É movimento oscilatório? Decrescente. Não, tem uma palavra bonita, que não é atenuado. Vanescente. Oi? Devanescente. Bom, eu conheci como amortecido. Ah, não. Você está certo, professor. Amortecimento. Amortecido. Então, quando temos oscilação no espaço, né? Por exemplo, a onda propaga, mas a amplitude vai diminuindo na medida em que essa onda propaga. A gente chama isso de desvanecimento ou atenuação. Atenuação, associada à parte imaginária do K. Agora temos uma oscilação onde você tem um amortecimento, ou seja, na medida em que o tempo passa, a amplitude da solução vai diminuindo. A gente não chama isso de atenuação, a gente guarda essa palavra atenuação para movimento. Aqui não é propagação, melhor dizendo, variação com a distância. Aqui não tem propagação, tem oscilação, a gente chama isso de amortecimento. E a pergunta é: eu consigo representar algo que oscila de forma amortecida com uma componente espectral? Ou seja, um seno de ômega t, eu consigo representar um amortecimento, algo que oscila de forma amortecida, com uma frequência só, com uma componente em frequência, com uma combinação de seno com cosseno de ômega t? Não, precisa ter um E elevado a menos alguma coisa, não precisa. Logo, o que está errado? Isso, você tem razão. Logo, o que está errado nessa igualdade aqui? Quando a gente resolveu o problema, a gente resolveu o problema onde? Usando que equações de Maxwell? As de Ampère e Faraday? Perdão, fala de novo.
As de Ampère e as de Faraday. Sim, mas a gente resolveu isso daí usando as equações que o Maxwell desenvolveu lá em 1850 e poucos? Aham. Não. Ele fez tudo no domínio do tempo, até onde eu saiba, posso estar enganado. A gente usou que tipo de equação de Maxwell? A gente tinha usado No domínio da, frequência. utilizando a notação Que é fasorial. isso. E quando a gente usa a notação fasorial, a gente está assumindo que as coisas variam no tempo de que maneira? Sem perdas. Não, a gente estudou coisa com perda aqui, pô. Que as grandezas variam de forma harmônica no tempo. Seno de ômega t, cosseno de ômega t e combinações dessas duas. Amplitude e fase. Logo, o erro dessa igualdade aqui está desde o início do curso. Eu não posso usar a notação fasorial do jeito como a gente usou para resolver esse problema agora. Até o momento, tudo que a gente fez foi possível utilizar a notação fasorial. E lembrando que se os meios forem lineares, né, a gente sempre pode decompor algo que varia no tempo na sua representação espectral. Aí você faz a análise frequência a frequência, depois, usando a técnica que for do seu melhor interesse, você pode retornar para o domínio do tempo. Mas aqui falha, que este problema que a gente está resolvendo, a grandeza não é harmônica. Ela não é harmônica. Uma oscilação com amortecimento não é harmônica. Eu preciso de várias componentes em frequência para representar uma oscilação amortecida. A gente não está analisando componentes transitórias, né? Só as... Por exemplo, eu teria que utilizar uma análise temporal ou alguma outra coisa, não uma ferramenta harmônica, assumindo que assume as grandezas harmônicas temporais. Então, o erro está na notação fasorial adotada. Aí ainda nós temos... a análise de Fourier, professor? Oi? Análise... Ou tem uma mais ampla do que Fourier. Que vocês aprendem em circuitos. Quando você chega em circuitos 2, que o cara te ensina aquilo, você fala, pô, por que o cara não começou ensinando circuitos desse jeito? É utilizando, não Fourier, mas transformada de... Laplace. Isso. Beleza? Então aqui, ó, a ferramenta fasorial utilizada fracassou. Isso aqui está errado. Esta equação está errada nessa situação. Não era nem para ter mostrado. Aí temos duas opções. Ou a gente fala assim, ó, a matéria da prova vai até aqui, a gente encerra a aula, ou a gente tenta dar uma circular em volta do problema. Se essas perdas forem baixas, suficientemente baixas, se o problema puder ser analisado como uma oscilação amortecida, tem como salvar o que a gente fez até o momento para, inclusive, resolver este problema agora. Ao invés de definir fasores diretamente relacionados à transformada de Fourier, repare que eu não estou sendo matematicamente rigoroso, tá? Eu estou sendo um engenheiro matemático aqui. Ao invés de definir um fasor associado, né, diretamente associado à transformada de Fourier, o que a gente pode fazer? Definir um fasor associado à transformada de Laplace. Beleza? Ou seja, usar fasores associados à transformada de Laplace é você definir variações oscilatórias amortecidas. Cada uma com a sua frequência, que a gente vai continuar chamando de ômega, mas vai ter um índice. Vai ter um índice para não confundir com esse ômega que está aqui nessa equação.
e um fator de amortecimento, que a gente vai chamar de gama. E a partir do momento em que a gente definir essa representação fasorial para resolver esse tipo de problema, nessa representação fasorial, a nossa variável, né? Enfim, a grandeza ômega, ela não vai ter mais valor real. Lembra do parâmetro S da transformada de Laplace? Não tinha um parâmetro S? Sim. Ele era real? Não, ele era complexo. Então nós vamos definir um ômega complexo. Como assim? Repare, a gente usa a notação fasorial com ômega real E elevado a J ômega T. Beleza? Se o ômega for complexo, esse E elevado a J ômega T vai ter uma parte que vai ser E elevado a J, um certo ômega T, que multiplica E elevado a menos gama T, que é a parte que representa o amortecimento no tempo. Então, o que a gente vai fazer, como a nossa variação, né, no tempo, ela oscila com o amortecimento, a gente vai mudar a representação fasorial e, ao invés de assumir o ômega real, a gente vai assumir o ômega complexo. Cadê aqui o bicho? Professor, vai ser semelhante. Quer dizer, não, posso estar errado, mas vai Análogo, ser tipo. análogo. Análogo quando nós fazíamos K igual a beta mais beta alfa. Exatamente. O Ok. K, a grandeza K está para variação espacial, assim como o ômega para variação temporal. Da mesma maneira, não, né? Análogo, né? Ao K complexo para as variações espaciais, podemos ter o ômega complexo para as variações temporais. Ok. E, mantendo a notação, eu não me lembro agora se isso é geral ou não, quem ainda se lembrar do movimento harmônico, né, que é oscilatório amortecido, a notação deve ser parecida. Essa frequência, ou seja, a parte real, que é a frequência propriamente dita, a gente vai chamar de ômega 1. Eu não sei por que 1, tá? Mas eu estou mantendo a notação que eu encontro em alguns livros. Então, a frequência angular, né, radiano por segundo, que é a parte real desse ômega, a gente vai chamar de ômega 1. E a parte imaginária, repara aqui que tem um mais. Esse mais é justamente para quando você enfiar isso na exponencial e isolar uma exponencial da outra, aparecer E elevado a menos ômega, menos gama T, que é o amortecimento. Então, repare, diferentemente do K, o ômega tem parte imaginária positiva. E essa parte imaginária, esse gama, é o fator de amortecimento. Ao invés de ser Nepers por metro, é Nepers por segundo. Então, repare, se fosse o K, a parte real teria unidade de radianos por metro e a parte imaginária, Nepers por metro. Como é o ômega, a parte real, que é a frequência angular, é radianos por segundo, e o fator de amortecimento, gama, Nepers por segundo. E aí vamos resolver o problema utilizando esse conceito de frequência complexa. Existe uma maneira muito mais simples, talvez até melhor, de resolver esse problema utilizando conservação de energia, definindo o fator de qualidade dessa cavidade. A gente vai resolver esse problema em seguida, tá? Por enquanto, eu quis aproveitar esse momento do curso para introduzir um conceito a mais aqui, que é a possibilidade da frequência ser complexa. Depois a gente vai resolver o problema utilizando conservação de energia e, obviamente, no final nós vamos chegar à conclusão. As duas formulações vão dar o mesmo resultado. Ainda bem, beleza? Então, perdão, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Então, de uma maneira bem rasteira, ao invés de usarmos um fasor
diretamente relacionado à transformada de Fourier, a gente vai usar um fasor ligado, né, correspondendo à transformada de Laplace, permitindo que o ômega seja complexo. Ou seja, cada componente vem com seu amortecimento. E aí a gente vai determinar não só a frequência angular, o ômega 1, como o fator de amortecimento para a geometria em questão, que é uma cavidade com perdas no dielétrico. E aí, ó, a gente vai aproveitar a equação anterior e permitir, na equação anterior, que o ômega seja complexo. Agora vai ter resultado, porque é possível você ter dois valores complexos, multiplicando um ao outro, e o resultado dar puramente real. Isso é possível. Como vamos ter aqui duas equações, né? Parte real de um lado igual a parte real do outro, parte imaginária do lado igual a parte imaginária do outro. Como temos duas incógnitas, ômega 1 e gama, nós vamos conseguir obter expressões para o ômega 1 e para o gama, utilizando essa igualdade aqui. E vamos fazer isso assumindo perdas pequenas, tá? Ou seja, o epsilon duas linhas, muito menor do que o epsilon linha. Lembrando que epsilon linha e epsilon duas linhas são características do dielétrico no interior da cavidade. Por enquanto, as paredes continuam condutoras elétricas perfeitas. Então, antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Professor, eu tô com dúvida ainda. Ah, Aquela parte ali que é MP sobre A, NP sobre B, vai ser complexo? não, isso continua real. Que as condições de contorno não mudaram. Como as condições de contorno não mudaram, o Kx continua sendo um múltiplo de π sobre A, o Ky continua sendo um múltiplo de π sobre B, e o Kz continua sendo um múltiplo de π sobre D, porque as componentes tangenciais continuam sendo nulas nas 6 paredes. Então, isso daqui continua com a expressão que tem aqui. Quando nós tivermos perdas no metal, aí a coisa complica. Mas aí nós não vamos usar mais essa ferramenta matemática. Como a gente vai aprender a resolver o problema das perdas no dielétrico, usando a frequência complexa e usando conservação de energia, quando chegar na próxima aula, a gente vai resolver o problema das perdas no metal usando a conservação de energia. Porque aí a gente vai ter aprendido como associar tanto o ômega 1 como o gama ao fator de qualidade da cavidade. Que é isso que a gente quer no final das contas. E se aí tiver mais uma perda na cavidade, por exemplo, nas paredes, a gente mexe na definição do fator de qualidade. Então, quando chegar na hora disso aqui furar, a gente não vai resolver o problema usando essa equação, a gente vai usar outra coisa. Mas, por enquanto, as paredes continuam sendo condutoras elétricas perfeitas, isso aqui continua sendo verdade. Só mudou isso aqui, ó. Só mudou isso aqui. Beleza? Ainda não entendi uma coisa, professor. Nessa igualdade, o resultado da esquerda não está dando complexo? Não, aí nós vamos resolver isso de tal maneira que isto seja igual a isto. Ou seja, isso é complexo, mas o produto é puramente real. Ok, entendi. Beleza. Beleza? Então, nós temos aqui, na verdade, duas equações. Uma associada à parte real, outra associada à parte imaginária. A da parte imaginária é óbvio, né? A parte imaginária disso tem que ser zero. Isso vai te dar uma relação. A outra relação é a parte real disso tem que ser igual a isso. Sim. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então, se não me engano, deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Eu só reescrevi, ó. Eu só passei esse mi epsilon complexo para aqui para baixo, ó. Então, isso tem que ser igual a isso. Só que eu sou preguiçoso
Eu não quero escrever kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado. Eu não quero escrever esse negócio o tempo todo. Eu quero definir algo que tenha a ver com esse kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, que eu posso usar esse algo nas expressões, para reduzir o tamanho das expressões. Então, nós vamos definir aqui a frequência natural de ressonância. A frequência natural de ressonância é o ômega na situação sem perdas. Observe que, se o epsilon duas linhas for zero, o gama é zero. Então, a gente vai fazer o epsilon duas linhas nulo, só como definição. Epsilon duas linhas nulo. E a expressão que sobrar vai ser não o ômega 1, não é o ômega 1, mas vai ser o que a gente vai definir como sendo a frequência natural de ressonância daquela cavidade, daquele modo para aquela cavidade. E, consequentemente, eu vou conseguir reescrever esse kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado em termos dessa frequência natural de ressonância. Então, ó, essa frequência natural, né, da cavidade, na verdade, não é da cavidade, é do modo daquela cavidade. Isso aqui não ficou bom, né? Porque cada modo, apesar da cavidade ser a mesma, cada modo tem a sua frequência natural de ressonância, tá? Então, não é uma frequência da cavidade, uma frequência do modo. A gente vai definir essa frequência pelo símbolo ômega-r. Já bastante ômega, né? Já tem um ômega, aí apareceu um ômega 1, agora aparece aqui outro, ó, ômega R. Por definição, ômega R é a frequência de ressonância do modo quando você faz o epsilon duas linhas nulo. Ou seja, é aquela frequência de ressonância que a gente calculou alguns slides lá para trás, sem perda nenhuma. E aí, usando as fórmulas, né, do último slide, esta é, por definição, a fórmula que te dá, ou que define para você a frequência natural de ressonância. Assim, toda vez que aparecer kx ao quadrado mais ky ao quadrado mais kz ao quadrado, eu posso substituir, ó, por essa expressão aqui, ó, que é o que eu vou fazer agora. Ó. Então, ao invés de trabalhar com isso daqui, eu vou trabalhar com isso daqui. É só para reduzir o tamanho das expressões e para definir outro parâmetro, a frequência natural de um modo. É a frequência de ressonância quando não houver perdas naquela cavidade. Em relação a essa última passagem, alguma pergunta? Agora, se eu não estou enganado, a gente vai começar a manipular essas equações, tá? Tirando a raiz quadrada, né? Vamos começar tirando a raiz quadrada de um lado e do outro. E utilizando aquelas fórmulas, as séries de Taylor, sempre assumindo essa razão. Repare que essa razão aqui é a tangente de perdas do dielétrico. Ó. Sempre assumindo que essa tangente de perdas é muito pequena, né? Ou seja, o epsilon duas linhas muito menor que o epsilon linha. Expandir em Taylor o que aparecer daqui para frente, sempre usando os primeiros termos, os mais significativos, os mais representativos. Bom, o que eu fiz aqui foi... exatamente, foi isso que eu fiz agora. Tirei a raiz quadrada dos dois lados. E assumindo perdas pequenas no dielétrico, eu vou expandir isso daqui em série de Taylor. O primeiro e o terceiro termo vão entrar na parte real da equação, enquanto que o segundo termo vai entrar na parte imaginária da equação. E com isso eu vou obter, ó, o ômega 1 e o gama. Então, repare, o ômega 1 vai ser dado pela parte real desta equação, enquanto que o gama é dado pela parte imaginária. Observe nesta equação, se não houver perdas, apenas este 1 sobra, e aí a frequência angular
é a própria frequência natural de ressonância, é o próprio ômega. A gente não precisa ficar chamando de ômega 1, ômega R. Aliás, vai ficar só o ômega R, né? A frequência de ressonância. Então, se não houver perdas, o ômega 1 é o próprio ômega R, é a frequência de ressonância, como esperado. Havendo perdas, repare, o ômega 1 diminui. Repare, quando houver perdas, o ômega 1 não vai ser igual ao ômega R. Vai ser ômega R menos um titiquinho. Enquanto que o fator de amortecimento, gama, deixa de ser nulo. Então, na próxima transparência, eu simplesmente igualei, né, parte real de um lado com parte real do outro, parte imaginária do lado, parte imaginária do outro, e temos aí as expressões para o fator de amortecimento e para a frequência angular, ômega 1. Em função da frequência natural de ressonância e da tangente de perdas daquele dielétrico. Em relação a estas duas equações, alguma pergunta? Ou seja, se houver perdas, você põe uma energia lá dentro daquela cavidade, de um certo modo, após um certo tempo aquilo some. A não ser que você volte a jogar energia lá dentro. É o princípio do forno de micro-ondas. O forno, obviamente, tem perdas, mesmo que você não ponha nada lá dentro, ele tem perdas, porque o condutor não é perfeito. Então você tem que estar sempre bombeando energia lá para dentro. No caso, através de uma válvula, Klystron. Geralmente operando em 2,4 GB. E com isso você vai inundando aquela cavidade com energia. Se tiver alguma coisa com água lá dentro, aquilo aquece, e é assim que você cozinha os alimentos dentro do forno de micro-ondas. Se a gente passar para o domínio do tempo, apesar da frequência ser complexa, mas o princípio é o mesmo. Ó. É só você pensar o seguinte, agora os fasores não são mais relativos, né, à transformada de Fourier, mas sim à transformada de Laplace. Então, além da oscilação, tem um amortecimento. E aí, ó, quando você tira a parte real, esse amortecimento passa para fora. E você conseguiu salvar toda aquela análise que a gente fez até o momento usando fasores para quando houvesse amortecimento. Desde que as perdas sejam suficientemente pequenas para que o fenômeno possa ser representado como uma oscilação amortecida. Caso contrário, aí vai ficar muito mais complicado resolver o problema. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Então, observe que a frequência de oscilação, ômega 1, aqui ele é um pouquinho menor que a frequência natural de ressonância daquele modo. As perdas diminuem a frequência de oscilação. Muito pouco se as perdas forem baixas, mas diminui um tiquinho. Por outro lado, se você fizer, né, a transformada inversa aqui em cima e fizer a análise, se você pegar e fazer a análise espectral deste comportamento, você vai ver que com as perdas, a gente vai ver isso daqui a pouco, num slide, as perdas fazem com que aquela solução não exista apenas numa frequência, mas sim numa região em volta da frequência de oscilação, né? Ou seja, como a frequência de oscilação é perto da frequência natural do modo, você vai ter a solução existindo em várias frequências, na verdade, infinitas frequências, em torno da frequência natural daquele modo, sendo mais intenso, né, na frequência de oscilação. Isso a gente vai ver daqui a pouco num slide. Em relação a essa análise, alguma pergunta?
Professor, o Uhum. E e o H, que dependem de ômega, são uma função do tempo, certo? Esses caras aqui E os dentro ali do real? são os fasores. São os São os fasores. fatores, né? São os fasores. Se o H tem um E elevado a J ômega T, isso só quer dizer a velocidade angular dele, do fasor. Peraí que não entendi. Repete a pergunta, por favor. Esse E elevado a J ômega 1T, que está multiplicando o Ah, H, ele é uma. Ele indica uma velocidade angular, certo? não, é frequência. Frequência. Velocidade não, frequência. Ele te Sim, dá frequência oscilação. angular, sim. Ó, É porque eu estou tentando entender o que é o H multiplicado por esse E J ômega vamos 1. lá. Vamos lá. Lembra dos problemas que a gente resolveu até o momento? Vamos pensar na onda plana, que é mais simples. Você Uhum, tinha um fasor que era ou esse E ou esse H. Isso aqui, ok. ó, é o fasor que representa o campo elétrico, uma das componentes do campo elétrico. E esse do campo magnético, tá? Aham, Então pensa o seguinte, você tinha lá o fasor representando o seu campo, você multiplicava por E elevado a J ômega T e tirava a parte real. Aí, uhum. ao invés de aparecer E elevado a menos J beta Z, aparecia lá cosseno de ômega T menos beta Z. Lembra disso? Sim, sim, lembro. Agora vai aparecer cosseno de ômega 1. Vai aparecer assim, cosseno de ômega 1T menos Uhum. beta 1Z, que multiplica E elevado a menos gama T. Ah, ok. Ou Então, seja, conforme o tempo passa, aquela solução vai sumindo. Mas isso só vai existir, apesar de eu ter dado o exemplo da onda plana, né? Isso só vai existir se houver uma cavidade, se houver um amortecimento. No caso da onda plana, não era isso, não era desse jeito. Apareceu um E elevado a menos alfa Z. Não aparecia aham, um E elevado a menos gama Z, era um menos alfa Z. E elevado a menos alfa Z, ou seja, a onda propaga, ela vai diminuindo por causa das perdas. Aqui você tem uma perda na oscilação. Ou seja, a sim, onda não está propagando, que ela está dentro da cavidade, mas ela aham, vai amortecendo. Ou aham, seja, quando você resolveu. Lembra que a gente resolveu, na aula de hoje mesmo, os modos de uma cavidade, TM. Tem lá, é X, é Y, é Z. Você substitui aquilo aqui, vai aparecer lá um cosseno de ômega T, só que ele vai vir multiplicado por E elevado a menos gama T. ok. E aí, para não haver confusão, ao invés de ômega, você vai chamar de ômega 1. Sua câmera está apagada? E vai ter esse fator de amortecimento junto. Beleza ou não? Alô? Beleza, professor, Então, entendi. Eu só queria entender uma coisa. ah, Se o gama é análogo ao alfa, que lá tem uma atenuação no espaço, aqui vai ter o amortecimento no tempo. isso. E elevado a j é ômega 1t, ele vai ser uma variação de fase com o tempo? Não, é, não deixa de ser. Por que não? Porque antes Sim, era com beta certeza. z, né? Porque você vai ter dentro lá da sua expressão um cosseno, vai aparecer um cosseno de ômega 1T. A fase está variando, ele oscila. Hora é positivo, hora é negativo. É isso mesmo, é a variação da fase com o tempo. Correto. Isso que você falou está correto. Da mesma maneira como a gente tem a variação da fase com a posição, né, quando tem propagação, agora você vai ter a variação da fase com o tempo. Ora o campo vai estar apontando para cima, ora para baixo, para cima, para oscilando. É isso mesmo. Correto. Ok. Mais alguma pergunta? Então repare, o problema está resolvido. O problema está resolvido. Nós já temos aqui a frequência de oscilação e o fator de amortecimento em função da geometria, ou seja, da frequência natural de ressonância daquele módulo,
que a geometria, o A, o B, o D, o M, N, P, está tudo aqui dentro escondido. E em função da tangente de perda do dielétrico. Então, tudo que a gente precisa para resolver o problema está aqui. A gente não precisa fazer mais nada. Só que, na próxima aula, nós vamos incluir as perdas no metal. E aí a análise fica muito mais complicada se a gente tentar resolver como a gente, né, resolver esse problema. Condições de contorno, aquela coisa toda. A gente quer usar conceitos de impedância de superfície, como a gente já fez antes, na linha de transmissão, no guia retangular. A gente agora vai usar o mesmo conceito, assumindo um condutor excelente, e utilizar, né, as perdas no condutor para resolver o problema. Isso nos diz o seguinte: talvez, né, quando chegar na hora de resolver as perdas no condutor, seja mais interessante resolver o problema em termos de conservação de energia. E é verdade. Realmente fica muito mais simples. Eu fiz isso daqui só para mostrar uma coisa diferente para vocês aqui no curso. A gente vai resolver o mesmo problema usando essa conservação de energia. Porque quando chegar na perda do metal, vocês já vão estar com a coisa na cabeça mais encaminhada. Então eu aproveitei para resolver esse problema utilizando o conceito de frequência complexa e agora vamos resolver o problema utilizando conservação de energia. E para isso a gente define o fator de qualidade da cavidade. Para quem fez, quer dizer, todos vocês fizeram, mas para quem ainda se lembra de teoria de circuitos, é idêntico ao fator de qualidade que vocês estudaram em filtros. Filtro RLC. É o mesmo fator de qualidade, a serventia é a mesma. Então, ó, vamos definir o fator de qualidade. Primeiro vamos definir, depois vocês vão entender por que a definição é desse jeito. Então, por definição, o fator de qualidade é ômega, que multiplica a energia média armazenada naquele dispositivo, aqui vai ser na cavidade, dividido pela potência média dissipada, perdida. Tá? Por exemplo, se fosse um circuito RLC, perdida no resistor. Que ômega a gente usa? Como as perdas a gente vai considerar pequenas, tudo vai estar mais ou menos concentrado em torno da frequência natural de ressonância. Então, a gente vai definir esse fator de qualidade para a frequência natural de ressonância, daquele modo. Então, essa vai ser a definição do fator de qualidade para a cavidade. Energia média armazenada, a gente vai usar o símbolo que eu já usei em outras aulas, esse W entre, enfim, nem sei como é que se chama isso aqui, dividido por P. P é a potência média dissipada. Por enquanto, vai ser a potência média dissipada no dielétrico. Na próxima aula, nós vamos ter aqui a potência dissipada no dielétrico mais a potência dissipada no metal. E a potência dissipada no metal, a gente vai fazer o cálculo como a gente já fez antes, para a linha de transmissão, para o guia de onda, em função da densidade de corrente induzida na superfície, assumindo a solução com condutor elétrico perfeito. Ou seja, na próxima aula a gente vai conseguir, com muita simplicidade, estender o conceito para incluir também as perdas no metal. E aí temos a teoria completa. Tá? A gente, por enquanto, usou a frequência complexa porque o problema não era tão complicado assim. Mas na próxima aula vai ser. Então agora a gente vai resolver novamente o problema usando esse conceito, que na próxima aula a gente vai poder acrescentar aqui a perda no metal e temos a teoria toda completa. Então o que a gente vai fazer é, para a perda no dielétrico, calcular a energia média armazenada e a potência média dissipada. Aliás, minto. A gente vai fazer isso daqui a pouco. O que a gente vai fazer agora é utilizar esse conceito aqui e tentar reescrever o ômega 1 e o gama utilizando o Q e o ômega R. O cálculo dessa razão a gente vai fazer daqui a 2 ou 3 slides. Você vai ver que é ridículo. A gente vai chegar no mesmo resultado no final das contas, ainda bem. Tá? Então, continuando, vamos lá. Por que a gente definiu o parâmetro, o fator de qualidade desse jeito aqui? Ó? Porque
Porque, olha só, da conservação de energia, você sabe que a variação temporal da energia média armazenada é a potência dissipada. Então, nós temos essa relação. P é menos o negativo da derivada temporal da energia média armazenada. Só que P, repare, se eu usar a definição do fator de qualidade, passa P para um lado e o Q para o outro, o P é igual a isso aqui, ó. E aí ficou fácil. Qual é a função que derivada dá ela de novo? Vezes uma constante. É elevado a alguma coisa? É exponencial. Logo, a solução desse negócio, ó, em termos de energia média armazenada, é isso daqui, ó. Onde esse parâmetro aqui, ó, é energia média armazenada no tempo inicial, seja ali qual for. A partir do momento que você começou a observar o que está acontecendo com o campo dentro daquela cavidade. Quando T foi igual a zero, a energia média armazenada é igual a essa daqui, ó. Só que você sabe que energia é proporcional a campo ao quadrado. E aí, ó, quando você fizer isso, você vai diretamente associar o ômega complexo a isso que aparece aqui em cima. Então, se as perdas no dielétrico forem baixas, a energia média armazenada é proporcional à variação do campo ao quadrado. Como é módulo, né? Módulo. Então, nós temos aqui, ficou só a parte do E elevado a menos gama T. Ao quadrado, E elevado a menos 2 vezes gama T. Então, repare, se você igualar o argumento dessa exponencial com este daqui, nós temos a fórmula para o fator de amortecimento. Em função da frequência natural de ressonância daquele modo e do fator de qualidade da sua cavidade. Ah, mas aí eu vou ter que calcular o fator de qualidade. Vai ter que calcular, mas daqui a pouco a gente vai calcular. Para as perdas no dielétrico, esse cálculo aqui, vocês vão ver, é trivial. Mas uma vez conhecido o fator de qualidade da cavidade, o cálculo do fator de amortecimento é imediato. E, como temos a relação do slide anterior, nós também temos a frequência de oscilação, o ômega 1, em função do fator de qualidade. Vai estar no próximo slide. Ó. Opa! Ah, não, aqui eu ainda continuei. Eu igualei esta fórmula com a fórmula do slide anterior para chegar à conclusão que, se houver perdas apenas no dielétrico, o fator de qualidade é o inverso da tangente de perdas do dielétrico. Por exemplo, se não houver perdas, quanto vale o fator de qualidade? Vai infinito. Vai para o infinito. Vocês viram isso em circuitos? No circuito RLC, filtro, fator de qualidade, vocês chegaram a estudar isso em circuitos? Sim, tanto que na frequência de ressonância o ganho era infinito. Mas só para o circuito ideal. Se não houver perdas. Então, a analogia é direta. Isso aí funciona como um circuito RLC, só que em micro-ondas. Então, para perdas apenas no dielétrico, o fator de qualidade é o inverso da tangente de perdas. A gente vai provar isso daqui a uns 2 ou 3 slides direto dessa razão. A gente não fez isso ainda. Eu cheguei a essa conclusão utilizando os resultados do slide anterior, ou seja, utilizando aquele conceito da frequência complexa. Mas dá para chegar nesse resultado direto dessa definição. A gente vai mostrar isso daqui a pouco. Faltou o ômega 1 que eu tinha prometido, né? Então aqui eu estou repetindo. Perdão. Não, isso mesmo. E repare, isso que faltou comentar no slide anterior. Só um momentinho, vou voltar para trás.
Repare que se as perdas forem só no dielétrico, o fator de qualidade não depende do modo. Se as perdas forem apenas no dielétrico, o fator de qualidade não depende do modo. Repare que esta razão é a mesma independente do modo, depende apenas do dielétrico. Depende apenas da tangente de perdas. Então, o cálculo, se houver perdas apenas no dielétrico, ou se elas forem as mais significativas, o cálculo do fator de amortecimento, como o fator de qualidade vale para qualquer modo, é só você saber quanto vale a frequência de ressonância do modo em questão. E aí você faz o cálculo. Ou seja, o fator de amortecimento depende do modo. Porque a frequência de ressonância depende do modo. Mas o fator de qualidade não, só depende do dielétrico. Antes, no slide, há 2 slides atrás, tínhamos visto que o ômega 1, a frequência de oscilação, é dada por essa expressão, onde aparece aqui a tangente de perdas. Como eu sei que a tangente de perdas é o inverso do fator de qualidade, a gente pode reescrever essa relação desse jeito. E com isso, temos tanto o fator de amortecimento como a frequência de oscilação em função, lógico, da frequência natural de ressonância e do fator de qualidade. Então, essas duas equações aqui vão permitir que a gente, na próxima aula, continue calculando o fator de amortecimento e a frequência de oscilação, mesmo quando as perdas forem no condutor. Basta calcular o fator de qualidade quando houver perdas no condutor. A gente não vai precisar mais de fazer essa análise aqui. Bom, se você pegar a expressão do campo elétrico e tirar a transformada de Laplace disso aí, e fizer um módulo dessa transformada ao quadrado, vai dar proporcional a esse termo. Vocês devem se lembrar isso mais do que eu, né? A transformada inversa, melhor, a transformada inversa não, perdão, a transformada disso tem valor quadrático ao quadrado desta maneira aqui, ômega menos ômega 1 ao quadrado mais gama ao quadrado aparecendo no denominador. Se você fizer o gráfico, né, qualitativo dessa função, vai dar algo parecido com isso aqui, Dá para ver, fazendo as derivadas, né, que o máximo desta função ocorre quando ômega é igual a ômega 1. Então, o máximo dessa função ocorre em ômega 1, que é a frequência de oscilação. Um pouco menor, aqui eu exagerei para a gente poder enxergar, né? Um pouco menor que a frequência de ressonância daquele modo. E como eu já tinha antecipado, o campo, a energia, ela não está toda concentrada numa única frequência, mas ela está distribuída em torno dessa frequência de oscilação, que é muito próxima da frequência de ressonância do modo, desde que as perdas sejam suficientemente pequenas. E aí, como em qualquer filtro, né, a gente define uma faixa de operação, por exemplo, usando o critério de 3 dB abaixo, isso vai definir a faixa em que basicamente toda a energia daquele modo está concentrada. Se você, né, fizer os cálculos e determinar que o máximo ocorre para ômega 1, e ele ocorre, então esse máximo é igual a 1 sobre gama ao quadrado. Proporcional, né? 1 sobre gama ao quadrado. Logo, 3 dB abaixo vai ser 1 sobre 2 vezes gama ao quadrado. Então, se você pegar essa expressão que está aqui e igualar isto a 1 sobre 2 vezes gama ao quadrado, você vai achar as frequências, as duas frequências, onde o módulo do fasor campo elétrico ao quadrado caiu de 3 dB em relação ao máximo. Essas são as frequências que limitam o BW, a faixa de operação. Você vai, sem muita complicação, achar que essas são as frequências. Ou seja, é gama para um lado e gama para o outro,
em torno do ômega 1. Logo, essa faixa de operação é 2 vezes gama em radianos por segundo. Se você pegar aqui em cima a definição do gama, você tem a definição do BW ou em função do fator de qualidade ou da tangente de perdas do seu dielétrico. Então, isso aqui te dá a ideia da largura dessa curva em vermelho. Na medida em que as perdas tenderem para zero, na medida em que o epsilon duas linhas tender para zero, o que acontece com essa curva em vermelho? Ela vai meio que se comprimindo. E Ela vai estreitando, vai estreitando, vai estreitando, e esse pico, vai subindo. esse máximo, vai tendendo para onde? Perdão, a posição do máximo, o ômega 1 vai tendendo para onde? Ela vai subindo, não vai? O valor. Não, vai subindo, mas tá, beleza. Mas essa curva, ela só estreita ou ela estreita e se desloca também? Ela vai se deslocar para a frequência de ressonância? Isso. Isso aqui vai estreitando e vai tendendo, ó, esse ômega 1, esse pico aqui, vai tendendo para cima de ômega R. No limite em que esse epsilon duas linhas tender para zero, essa curva se transforma no quê? Numa assíntota para o infinito? Não, não é assíntota. É num impulso colocado sobre ômega R. Ok. E é a solução quando não há perdas. Foi aquilo que a gente analisou até o início da aula de hoje. As perdas fazem com que a energia, na verdade, ela esteja distribuída dentro dessa faixa. Na prática, né, usando o critério de 3 dB, gama para um lado e gama para o outro, em torno do ômega 1. Então, na prática, você não vai ter o modo existindo só numa frequência, e sim a energia associada a esse modo distribuída, ó, nesse espectro. Fiquei com uma dúvida, professor. Pode falar. O ômega R é sempre 3 dB abaixo do... Não, ômega R não. Ômega R é a frequência natural de ressonância daquele modo calculado como a gente calculou antes, assumindo o epsilon duas linhas nulo. Se ômega R, dada a geometria da cavidade, dado o modo que você está analisando, isso aqui é uma constante. Ômega R não é a frequência, parece, né? Mas está aparecendo no gráfico. Foi acidental, viu? Foi acidental. Então eu vou depois mexer nessa figura e trazer esse ômega R aqui para mais perto. Foi acidental isso daqui. A frequência de 3 dB abaixo são dadas, as duas, né, de um lado do outro, são dadas por esta equação aqui, ó. Beleza. É ômega 1 mais ou menos gama. É gama para um lado e gama para o outro. Não é ômega R. Essa figura foi infeliz. Só estou notando isso agora. Tudo bem. Mais uma pergunta? Então, essa análise que a gente fez é muito, inclusive a definição do fator de qualidade é muito parecido, né? Análogo ao circuito LRC que vocês estudam na teoria de circuitos. Se vocês forem ver, as fórmulas, as fórmulas, inclusive, do fator de qualidade, né? Tem tudo a ver com o que a gente estudou na aula de hoje. Esses comentários já foram feitos, tá? BW. O que ficou faltando é provar a fórmula do fator de qualidade utilizando os conceitos de conservação de energia, ou seja, calculando aquela razão, energia média armazenada dividido por potência dissipada. Dava para fazer todos esses cálculos sem ter que ficar falando de frequência complexa, tá? Então ficou faltando isso. A gente conclui a aula com um exercício envolvendo perdas apenas no dielétrico. Então, ó, a expressão do fator de qualidade pode ser obtida diretamente da conservação
de energia. E a gente vai ver que independe do modo. Então, olha só, a frequência média armazenada, a energia média armazenada é aquela soma da energia média armazenada no campo elétrico e a energia média armazenada no campo elétrico. Por enquanto, a cavidade é perfeita. A cavidade, por enquanto, é formada... Oh, meu Deus. A parede é condutora elétrica perfeita. A cavidade não, ela é imperfeita porque tem perdas no dielétrico, mas as paredes dessa cavidade continuam sendo condutoras elétricas perfeitas. Logo, não tem fluxo de energia nem para fora nem para dentro da cavidade. E não havendo fontes dentro da cavidade, nós já vimos que a energia média armazenada no campo elétrico é igual à energia média armazenada no campo magnético. Então, para fazer esse cálculo, a gente pode pegar o cálculo da energia média armazenada no campo elétrico e multiplicar por 2. E aqui está a equação. Ao invés de 4, aparece 2, porque eu já multipliquei por 2. Lá no início do curso, nós também vimos como calcular a potência dissipada em dielétrico. É dada por essa expressão aqui, ó. Repare que esta integral aparece aqui, ó. É a mesma integral, só mudam as constantes. Quando você colocar essa equação na definição, essas duas equações, essas duas relações, na equação que define o fator de qualidade, olha o que acontece. Então, nós poderíamos ter chegado na relação que, se houver apenas perdas no dielétrico, o fator de qualidade é o inverso da tangente de perdas, usando estas duas relações. A gente não precisava ter definido a frequência complexa. Eu resolvi o problema usando a frequência complexa para ensinar uma coisa a mais para vocês, a oscilação amortecida, né? Mas dá para ter resolvido tudo usando apenas conservação de energia e a definição do fator de qualidade. Na próxima aula, é isso daqui, ó, o fator de qualidade, junto com as relações anteriores, nós vamos usar para achar a frequência de oscilação, ômega 1, e o fator de amortecimento gama. Mas agora vocês já viram as relações entre eles e a frequência complexa, tendo as perdas no dielétrico como exemplo. Então, para concluir a aula de hoje, vamos resolver um problema envolvendo perdas apenas no dielétrico. Então, seja uma cavidade cúbica, então eu fiz um cubo, todas as dimensões são iguais, A igual a B igual a D, todas iguais a 3 centímetros. O interior é preenchido com um dielétrico com perdas, então repare que a tangente de perdas vai ser 0,01 dividido por 2, ou seja, o fator de qualidade vai ser 2 dividido por 0,01, vai ser 200. O fator de qualidade desta cavidade vai ser 200. Porque a única perda que eu tenho é no dielétrico. O modo, como exemplo, né, porque eu preciso da frequência natural de ressonância do modo. Então eu tenho que especificar o modo. O modo é o TE101. Determine o fator de qualidade, já antecipei o cálculo, que é simples, né? E a faixa de operação. Em relação ao enunciado, alguma pergunta? Então, esse é um problema bem tranquilo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui, ó, é calcular a frequência natural de ressonância desse modo. Eu estou fazendo isso assumindo o dielétrico sem perdas, ou seja, por um instante eu vou ignorar o epsilon duas linhas. Vou fazer o epsilon igual a 2, a constante dielétrica igual a 2. Epsilon igual a 2, epsilon 0. Como o n é igual a 0, só fica aqui dentro kx ao quadrado mais kz ao quadrado. Como o m e o p são unitários e o a e o d têm a mesma dimensão, mesmo tamanho, então o kx e o kz são iguais, então é só fazer duas vezes, né?
Bom, as contas são tranquilas, no final você chega em radianos por segundo, nessa expressão aqui. Eu resolvi, neste caso, deixar o π indicado. Então deu π que multiplica 10 elevado a 10 radianos por segundo. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Como as perdas são apenas no dielétrico, o fator de qualidade sai imediatamente. Como já tinha sido antecipado, ele é igual a 200. Como eu já tenho o fator de qualidade e a frequência natural de ressonância, eu já posso calcular o gama, o fator de amortecimento, que nesse caso deu π sobre 4 vezes 10 a 8 népias por segundo. Repare que deu 10 elevado a 8, né, da ordem de 10 elevado a 8 népias por segundo. Ou seja, você coloca lá dentro uma energia, quase que instantaneamente ela some, mesmo as perdas não sendo muito altas. A coisa vai ficar dentro lá a menos que microsegundo. Micro, é isso mesmo, microsegundo. Num tempo de 10 elevado a menos 8 segundos, a coisa quase que já desapareceu lá dentro da cavidade. Apesar das perdas serem baixas no dielétrico. Então dá para ter uma ideia, né? Da necessidade de toda hora estar bombeando, né, energia para dentro de um forno de micro-ondas. As perdas fazem com que o campo lá dentro seja amortecido, né, desapareça muito rapidamente. Aí eu aproveitei também para fazer o cálculo da frequência de oscilação. E aí eu resolvi deixar em termos da frequência natural de ressonância, só para vocês verem que praticamente, porque as perdas são baixas, a frequência de oscilação é praticamente a mesma frequência de ressonância. Então, aquela figura ali que dá a entender que a frequência de ressonância natural, né, é 3 dB abaixo, está errado. Ela está bem encostadinha em ômega 1. Como eu já tenho o cálculo não só do fator de qualidade, como também do fator de amortecimento, eu posso então calcular a faixa de operação. O BW vai ser 2 vezes gama. O valor do gama está aqui, π sobre 4 vezes 10 a 8. Então vai ser π sobre 2 vezes 10 a 8 radianos por segundo. Aí você passa isso para hertz. Então deu aqui, isso aqui é 1 sobre 4, 0,25, dá 25 MHz. A largura de faixa de operação desse modo dentro daquela cavidade. 25 MHz. Centrado, aí tem que fazer as contas aqui, mas é da ordem de gigahertz, né? Dois, 10, 5 gigahertz. Então, centrado em 5 gigahertz, mais ou menos, né? E com largura de 25 megahertz. E com isso, a gente terminou de ver as perdas na cavidade. Em relação a esse exercício, alguma pergunta? Terminou de ver as perdas na qualidade da cavidade relativas às perdas no dielétrico. Ainda falta na próxima aula estudar as perdas no condutor. Em relação a esse exemplo, alguma pergunta? Então, na próxima aula, só antecipando o que a gente vai fazer, a gente vai incluir as perdas no condutor. Então, a fórmula que a gente vai usar, básica, é essa daqui, ó. E as relações que a gente viu anteriormente do ômega 1 e do gama com o fator de qualidade. Só que agora nós temos, como o condutor não é mais perfeito, você vai ter penetração de campo para dentro do meio condutivo. Então você vai ter uma energia armazenada no interior da cavidade propriamente dita, ou seja, no volume ocupado pelo dielétrico, mas também, como tem campo dentro do condutor, tem uma energia média armazenada ali dentro.
E perdas, você tem perda tanto no dielétrico como no condutor. Acontece que se o condutor for muito bom, a quantidade de campo lá dentro, a intensidade do campo dentro do condutor, é quase que desprezível em relação ao campo que eu tenho armazenado dentro do dielétrico. Então a energia média armazenada no condutor é desprezível comparada com aquela armazenada no dielétrico. Aí você pode falar o seguinte, então o mesmo vale para a potência dissipada. Acontece que se, por exemplo, minha cavidade for preenchida por vácuo, essa pode ser a única perda que eu tenho. Então eu não vou desprezar a perda no condutor. Eu vou desprezar apenas a energia média armazenada no interior do meio condutivo. E aí, repare, no numerador vai ficar a energia média armazenada no dielétrico, que é aquela que a gente já utilizou antes. Mas, em relação à perda dissipada, eu tenho uma parcela que é perdida no condutor e uma parcela que é perdida no dielétrico, se as duas perdas existirem, que geralmente é o que acontece. E aí eu vou definir dois fatores de qualidade. Ó. Eu vou inverter essa expressão. E aí, ó, aquele termo calculado com a potência dissipada no dielétrico vai dar origem a um fator de qualidade associado à perda no dielétrico. Eu vou chamar de QD. Esse já foi calculado. É aquele que é o inverso da tangente de perdas. Esse aqui eu não preciso mais me preocupar, a gente já sabe calcular esse cara. Falta agora calcular esse outro, que é o fator de qualidade associado às perdas no condutor. E aí na próxima aula a gente vai usar aquele mesmo conceito de impedância de superfície para achar as perdas nas paredes condutivas. Nós temos a expressão, a gente vai escolher um determinado modo para servir como exemplo. A gente tem a expressão do modo, do campo elétrico dentro, associado àquele modo. A gente vai integrar no volume, no paralelepípedo, para achar a energia média lá dentro. E vamos ter uma expressão para esse fator de qualidade que vale para aquele modo. Ou seja, quando você tiver perda no metal, o cálculo tem que ser feito para modos diferentes. Para modos diferentes, fórmulas diferentes. É diferente do que aconteceu para a perda no dielétrico, onde a fórmula vale independente do modo. Isso não vai acontecer quando houver perdas no condutor. E aí a gente vai mostrar, exemplificar o cálculo para um determinado modo. E se não me engano, vai ser novamente o modo TE 101, que vai servir como exemplo. Isso a gente vai ver na próxima aula, próxima quarta-feira. Se não houver mais nenhuma pergunta, vou parar aqui a gravação da aula.